Você já pensou em se tornar procurador? Uma carreira de alto impacto, alta remuneração e de importância nacional. E esse é exatamente o objetivo do Posse Project Podcast. Eu sou Murilo Augusto, procurador do município de São Paulo. E eu sou Rafael Victor, procurador do município de Marabá. E aqui no Posse Project a gente vai falar sobre o concurso, a carreira e todas as curiosidades que envolvem o mundo das procuradorias. E hoje a gente está aqui para ter um bate-papo, para falar justamente sobre a nossa trajetória, ou seja, o caminho que a gente percorreu até chegar no cargo tão almejado. E eu quero iniciar esse bate-papo justamente perguntando para o Murilo em que momento, cara, da faculdade, se tu já entrou na faculdade sabendo que queria procuradoria, ou se foi algo que tu descobriu durante o curso de Direito? Conta aí pra gente como é que foi a descoberta da procuradoria e o início da tua trajetória. Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela define toda a minha trajetória, a minha história de vida como um todo, né? Porque a maior parte da minha vida foi envolvida nessa busca do cargo público, né? E no início da faculdade, eu queria. Eu falo para todo mundo que eu queria mais ou menos ali o melhor dos dois mundos, digamos Sim. assim. Eu não sabia ao certo o que eu queria, qual o cargo que eu queria, porém, eu queria aquela tão falada, né, tão famosa estabilidade do serviço Uhum. público, só que ao mesmo tempo eu não queria ficar estagnado nessa estabilidade, entre aspas, né? Eu queria ir além. Eu queria, e eu sempre tive também essa vontade, essa veia meio empreendedora, né? Essa Sim. vontade de ter o meu próprio negócio. E, e eu tive também, eu tenho também esse perfil da advocacia, né? Só que aí durante a faculdade, eu, eu me perguntei, falei, existe um cargo público onde eu possa ser servidor e ter essa estabilidade, mas eu, ao mesmo tempo em que eu não esteja tão preso a ela e que me permita, né, alçar outros voos na iniciativa privada. E aí, durante a faculdade, eu me perguntei, fiquei refletindo sobre isso. E dentre as carreiras jurídicas, as carreiras de Estado, a gente sabe que as mais faladas na faculdade Magistratura, Ministério Público, total. né? É juiz, promotor e delegado e a advocacia em si, né? Sim. Então, pouco se fala da carreira de procurador. E esse é até, inclusive, um dos objetivos do Posse Project, que é difundir mais o que é a carreira de procurador. Tem muitos estudantes de direito, né? Estão na graduação, nem sabem, né, que existe esse mundo das procuradorias. Total, não ouve nem se falar, salvo Sim. aquele que, por um acaso, vai estagiar numa PGE ou numa PGM, e aí, por ter contato ali com o procurador, começa a conhecer e tudo, que foi o caso de muitas pessoas, né? Uhum. Então, e no meu caso não foi diferente, eu não escutei falar sobre esse cargo. Então, inicialmente eu pensei em estudar para juiz, né? Como todo estudante de Sim. direito começa, né? Vamos, naquele afã, né, do cargo, tudo. Comecei a pensar, a cogitar estudar para juiz. Só que quando eu fui olhar as atribuições e eu estagiei na Justiça Federal, no gabinete junto com o juiz federal, e, e realmente até que gostei ali da atribuição. Só que quando eu fui estudar melhor, né, todos os requisitos, as limitações e tanto as prerrogativas quanto tanto os poderes quanto as restrições da carreira de juiz e de promotor também, eu vi que é muito restrito, né? Você é restrito de várias coisas. Então isso impactou negativamente na minha decisão, né, para juiz, porque eu falei, olha, se eu decidir ser juiz, eu não vou, por exemplo, poder advogar, obviamente, Sim. dificilmente eu vou poder empreender com liberdade, né? Uhum. E aí, pesquisando isso, eu encontrei na internet mesmo, pesquisando, encontrei a carreira de procurador. Só que eu não Sim. sabia o que é procurador, Então, inclusive eu confundi se procurador será que é membro do Ministério Público? Porque eu estava na faculdade, eu não sabia. Então, os nomes, né, confundem muito. É então rolou procurador, como se fosse uma descoberta por conta própria. é Chegou total, pesquisando na internet sozinho total. e achou e descobriu a carreira.
Total. E na época não tinha GPT para você É verdade. perguntar e ele responder com Aham. objetividade. Era pesquisando no velho Google mesmo. E, e aí, na época, teve o concurso em 2016 da PGE Pará. Em 2016? 2015, concurso da PGE Pará. E aí apareceu na pesquisa, né? O Google me sugeriu o E isso estava na concurso da PGE faculdade Pará. Eu ainda. estava na faculdade ainda. Eu não Aí fiz foi. esse Ah, da tá. PGE, esse primeiro da PGE Uhum. Pará, não fiz. Mas eu tracei como objetivo. Eu li o edital, vi as atribuições do cargo. Quando eu vi lá, cara, ganha acima de 20 mil, né? Que esse é o parâmetro. Acima na época, em 2015, em 15, né? 2015, Uhum. ganha acima de 20 mil. E e ainda pode advogar e também não tem as restrições tão complicadas, tal como magistratura e MP, por exemplo, inamovibilidade. O juiz, se ele é titular de uma comarca, ele não pode se ausentar daquela comarca, morar fora e tudo. Para procurador já não tem. Então, tudo isso eu analisei, né? Com Uhum. bastante cuidado. E aí eu vi que a carreira de procurador, ela é uma carreira equivalente a juiz, a promotor, a delegado, tanto em termos de remuneração quanto em termos de poderes e garantias. Só que, não obstante, essas restrições, muitas delas não existem para nós, né? Para a carreira de procurador. Então, eu falei, pronto, encontrei a carreira dos meus sonhos. Com ela eu vou conseguir ter esse melhor dos dois mundos, né? Eu vou ser servidor Vai ter público. a estabilidade que o serviço público garante, né? Mas por outro lado vai poder Isso, desbravar na iniciativa privada, né? exatamente. Aí tinha uma frase muito famosa, não sei se tu já escutou. E o concurso público, isso ficou muito gravado na minha cabeça, por isso que eu criei essa história de melhor dos dois mundos. É que o concurso público ele te fecha duas portas, a da pobreza É e a da da riqueza. riqueza. É verdade. Você entra no serviço público, salvo raríssimas exceções, como Cartório, alguns cartório, cartórios, né? ou então corrupção mesmo, servidor público que se envereda para o lado da corrupção. Mas, salvo essas exceções, listas ou ilícitas, ele te fecha duas portas. Você é servidor público, você pode até ganhar um bom salário, o mais alto salário, o teto do Supremo. Porém, existe esse limite do teto em que você não pode ultrapassar. Então, você quer queira, quer não, você fica estagnado a um bom salário, se acomoda com isso, e na minha visão é um tanto quanto é, um pouco medíocre, na minha visão. Então, eu não queria isso. Eu queria, sim, um bom salário, uma estabilidade do serviço público, só que eu queria ir além na iniciativa privada. E aí, então, o cargo de procurador foi estratégico, né? Aí eu tracei o objetivo que na época eu queria. Eu falei, não, eu vou ser procurador, mas também vou advogar na iniciativa privada, abrir um bom escritório. E aí eu pensei também, e essa é uma estratégia muito boa, que o próprio nome, o próprio cargo de procurador em si, já é um marketing pessoal muito relevante para o advogado, né? Sim. Para aquele advogado que quer tanto a advocacia pública quanto a A advocacia ser privada privada. acaba que se complementam, né? As duas Total, atividades. total, porque o cargo de procurador ali, você como um membro de uma carreira de Estado, uma carreira jurídica de Estado, que é equivalente às demais, de juiz, promotor e delegado. Você como uma autoridade na administração pública, seja Uhum. estadual, municipal ou federal. Sim. Tudo isso já são atributos pessoais que reverberam ali na advocacia privada de Uhum. forma significativa, entendeu? Então, e finalmente escolhi a carreira, né? Pronto, eu vou estudar para isso. Aí eu comecei a estudar por meio do edital da PGE PGE Pará, Pará, salvo né? engano, Então, de esse foi o, o, 2015. o primeiro contato com a Procuradoria. No edital da Foi, PGE Pará, publicado na internet, aí foi, te fez enxergar esse edital e tu falou foi, assim, opa, que carreira é essa? E total. foi... Foi o mote. Eu comecei por ali, e aí mais na frente eu vou explicar que isso é um erro, mas eu coloquei a PGE Pará como o objetivo. Sim, Peguei ela, botei no braço, falei, não, vou alcançar colocou esse no objetivo. pedestal ali. Coloquei no pedestal. Eu vou ser Sim. procurador do estado do Pará. Uhum. Mas aí, durante a minha trajetória e tudo, Deus quis que eu estivesse num lugar maior que a PGM São Paulo, que estou bem satisfeito. Mas e tu, bicho, quando foi que. Primeiro, quando foi que tu decidiu estudar para concurso? Tá. E segundo, quando foi e como foi que tu decidiu o cargo de procurador?
Cara, é o seguinte, quando eu entrei no curso de Direito, eu entrei meio perdido, assim, sem saber nem se eu iria cursar Direito. Mas enfim, entrei no curso Acho que quase todo e, mundo é assim. primeiro semestre, tu vai ver aquelas disciplinas, Sociologia, Filosofia. Eu falei, caramba, bicho, será que eu tô no local correto, assim? Será que eu tô no curso que eu realmente queria? Mas enfim, perseverei, passado o primeiro semestre da faculdade, entrei no segundo semestre, aí tu começa a ver, né? Direito civil, direito penal, direito constitucional. Aí eu comecei a me interessar por isso, né? E na minha família já tem um histórico, assim, de servidores públicos, né? A minha avó, ela se aposentou como analista do TRT, meu pai é procurador da República. Então, assim, sempre eu tive esse incentivo. Desde de criança que eu ouvia falar, ó, se você fizer concurso público, você está garantido, tal. Aquela questão, como você falou, né? Você não vai ser rico, mas também não vai passar necessidade, vai ter uma vida estável até o fim, até a sua aposentadoria, né? E aí, cara, eu ingressei no curso de Direito e tal, mas enfim, sabia que o concurso público era uma possibilidade, mas não tinha ainda batido o martelo se era realmente isso que eu ia fazer. E eu, assim, quando eu entrei na faculdade também, eu não entrei muito assim focado. Eu não era aquele cara estudioso. Então, Sim. assim, eu tive essa virada de chave durante o curso. Então, assim, eu entrei como um aluno assim mediano para ruim, para te falar a verdade. E depois, assim, durante o curso que eu falei, cara, bateu um estalo que eu falei, não, ou eu estudo ou eu tô ferrado, né? Aí eu comecei a estudar valendo. E aqui em Fortaleza, o que que acontecia? Tinham provas de estágio que eram bem difíceis, que era o estágio na Defensoria Pública na União, na DPU, e no Ministério Público Federal, no MPF. Aí eu falei, cara, eu quero concurso. E eu comecei a ouvir falar que essas duas provas de estágio eram as mais difíceis. Eu falei, então vou me testar logo nessas provas. Isso já tinha começado a estudar. Então eu falei que eu comecei a estudar no segundo semestre, isso já estava lá pelo quarto. Já estava Tu assim há um começou a ano. estudar de verdade no segundo semestre. Isso, nem para concurso eu tô dizendo. Tipo assim, comecei Assim. a estudar. Porque no primeiro semestre você deu uma brincada ali, como todo, Isso, todo exato. calouro, né? E aí, a partir do segundo, eu comecei a me disciplinar. Então, assim, eu me transformei em um aluno disciplinado. No meu caso, foi da noite para o dia. Eu lembro muito bem, foi até um carnaval. Eu estava no carnaval, isso ainda no primeiro semestre, meu avô chegou e falou assim para mim: como é que pode? Um estudante de direito, Carnaval em Fortaleza, viu? Fortaleza. um estudante de direito que não pega no livro. Aí eu falei: realmente, aquilo ali bateu, né? Eu falei: vô, Seu pode, Reis. pode ficar tranquilo, o senhor nunca mais vai reclamar de mim. E aí, cara, quando acabou esse carnaval, eu me transformei em estudioso, Então, o né? teu vô teve um papel importante na tua virada de chave Sim, ali, né? Te sim, com impactou certeza, ali, entrou na tua mente, alugou um exato. apartamento lá, um duplex e pô, vou estudar. Porque Isso mesmo. eu acho que deve ter sido igual eu. Tipo, eu pensei na advocacia privada já saindo da Uhum, faculdade, só que já em 2015, né? Nesse período, no início da faculdade, ali no meio da faculdade, aliás, eu já identificava que a advocacia privada ela já não era mais a era de ouro da advocacia privada, onde você abria uma salinha de escritório e já começava a se dar muito bem, né? uhum. Então, nesse início, com a pouca maturidade que eu tinha ainda como aluno de direito, na metade do curso, já era possível identificar que a advocacia privada ela se tornaria mais difícil a partir daquele momento ali, né? Sim, Não era entendi. mais igual antigamente, que você. Não é que antigamente era fácil, mas era menos difícil. Sim. Digamos assim, você se tornar bem-sucedido num curto O espaço de mercado vai ficando tempo. cada vez mais saturado, né? Sim, total, com um Sim. grande número de faculdades e Uhum, tudo mais. E aí tu falou com relação ao início, né, quando tu uhum. entrou na faculdade, que tu era mediano para ruim, cara, eu entrei Sim. ruim, ruim. É até interessante que eu lembrei de um episódio até engraçado. Cara, eu passei em último na Federal do Pará. Na época era Uhum, UFPA. Aí na metade do curso se tornou Unifesp, a sim. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Mas eu entrei, cara, em último. Aí um colega meu, que hoje se tornou um grande amigo, ele passou em penúltimo.
E é engraçado, aí a galera botou o nosso apelido de cu sobre cu. Olha o cu sobre cu aí, o último e o penúltimo. E a gente sempre andava junto, né? Aham. Mas aí, por ironia do destino, hoje nós somos muito bem-sucedidos na carreira pública, né? Eu como procurador de São Paulo e ele como oficial da PM de Belém, ou do estado do Legal. Pará, né? O estado do Pará está muito bem, graças a Deus, Uhum. indo contra todas as As estatísticas probabilidades e estatísticas. Então, o cu sobre cu deram certo. deram certo. Pois é, cara, aí continuando, enfim. Aí eu resolvi, teve essa virada de chave, resolvi que tinha que começar a estudar. Isso foi no segundo semestre. E lá pelo quarto semestre do curso de Direito, eu já estava imbuído dessa vontade, né? Falei, cara, já tinha internalizado que eu ia fazer concurso. Quando eu comecei a estudar, eu assim, eu sou o tipo de pessoa, eu acho que é o concurseiro típico, que é aquele cara o seguinte, eu já sou um pouco diferente de ti. Eu acho que eu não me via muito bem. O que é que me fez escolher concurso? Que eu não me via muito bem assim. A advocacia é para quem quer arriscar. Então, assim, um mês tu pode estar bem, no outro mês tu não tá bem. Então, assim, cara, eu sou muito ansioso. Então, assim, eu não conseguiria me ver é, dessa forma, né? Com essa incerteza. Então, justamente a instabilidade e a certeza, né? Tu saber que todo mês sabe quanto é que cai lá de salário para ti. Então, assim, isso daí foi o fator que me fez escolher o concurso. E aí eu resolvi me testar. Falei, tá, beleza, eu quero concurso. E como eu vou me testar? E tinha aqui em Fortaleza essas duas provas de estágio, eu já comecei a conversar na própria faculdade com a galera que queria concurso e tal. E nos papos, a galera falava, ó, todo mundo que quer concurso aqui, assim, vai tentar estágio nesses dois órgãos, que é a ADPU e o MPF. Falei, cara, pois eu vou tentar lá também. E aí eu lembro que e as provas, o que acontecia aqui? Eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época, a sensação, pelo menos que a gente tinha enquanto estudante de direito, é que a DPU e o MPF eles disputavam para ver quem fazia a prova mais difícil. E eram, assim, provas extremamente difíceis. Lá em Marabá era o MPE, Aham, Ministério Público do Estado, e a Justiça Federal, né, o TRF. sim. Era semelhante também, havia uma disputa ali, e tudo. Sim. Aí aqui, enfim, aí tinha essa disputa, cara. Aí eu fiz a prova do MPF primeiro. E era dividido em fases. Eu lembro que eu passei na primeira fase, não passei na discursiva, mas na DPU eu consegui passar. Enfim, estagiei na DPU, depois eu passei na prova do MPF, estagiei lá também, estagiei nos dois. Só que eu escolhi a advocacia pública estagiando na DPU e no MPF. Como foi que isso aconteceu? Foi o seguinte fator. Eu escolhi por conta da afinidade com as matérias. Então eu chegava lá, às vezes tinha uma ação envolvendo direito civil, cara, eu não gostava muito, sabe? Mas quando vinha direito administrativo, essas matérias que envolvem direito público, eu adorava. E o que que eu percebia? Que sempre quando aparecia uma matéria que eu gostava, tinha a atuação da Procuradoria. Tinha uma Hum, peça de uma PGE, tinha uma peça de uma... Por exemplo, questões de saúde. sim, Sempre do outro lado, né, como eu estava estagiando na DPU, no outro polo da ação, tava lá a PGE, tava a AGU, pô, tava a interessante. PGM, Fortaleza, né? Então, assim, eu sempre via as peças, via as matérias que as procuradorias atuavam e eu gostava daquela matéria. Quando eu fui estagiar no MPF, a mesma coisa. Eu cheguei lá, então, assim, eu lembro que eu trabalhei num núcleo lá que mexia muito com improbidade administrativa. Então, assim, os temas que envolviam improbidade administrativa, tudo isso eu gostava. E aí eu pensei, caramba, é um concurso que tem as matérias que eu gosto. E além disso, eu sou ansioso ao descobrir o quê? Que procuradoria não exige atividade jurídica. Ou seja, Pronto. eu ia Ainda sair e já ia poder entrar logo no cargo, né? Assim, se eu passasse na prova. Eu falei, pronto, é tudo que eu preciso. Cara, e foi bom você ter lembrado disso, porque isso aí foi muito determinante na minha escolha do cargo de Uhum. procurador também. O fato de não exigir prática jurídica, né? Aquela clássica atividade jurídica de 2 ou 3 anos que a maioria das carreiras de Estado exige. E eu também queria passar rápido, eu queria logo resolver a minha vida, porque a minha prioridade era financeira. Sim. Então, eu sou de família de origem humilde, então eu queria resolver logo a minha questão financeira, né? Ser independente financeiramente e poder ajudar mais a minha família. Então, eu. E aí, quando eu vi lá que a carreira de procurador, na maioria dos casos, não se exige essa atividade jurídica, eu falei,
pronto, é aqui. Então eu posso, né, se eu conseguir, terminar a faculdade e já ingressar num cargo de carreira jurídica já de cabeça ali, sabe, das melhores, né, de os cargos equivalentes às carreiras de Estado, tal como juiz, promotor e delegado. Nunca me vi como delegado, é uma área que né, definitivamente não combina com o meu perfil e tudo. Promotor também não. Juiz tem ali aquele lado de temperança, tudo que eu tenho um pouquinho, né? Mas eu gosto de ser parcial mesmo, defender Sim. alguém. Eu tenho Aham. essa veia da advocacia mesmo, só que eu não queria apenas a advocacia privada. Eu queria também a advocacia pública. E aí a carreira de procurador é excepcional para quem quer esses dois lados, né? Sim, com Que é, certeza. é muito bom. E aí, cara, e avançando, e depois de tu escolher que tu queria procuradoria, como foi agora o início da tua trajetória nos concursos? A tua primeira prova, como é que foi aí? Bicho, foi aleatório. Tipo, eu não sabia como iniciar. Na época, o acesso à informação era mais limitado. Não tinha hoje esse IA, zero. IA. Não, IA então nem se fala. Eu lembro que as primeiras provas que eu fiz, estava começando a ter Uber. Então, quando eu ia pra prova de Começando táxi, a ter Uber. Não, começando a na ter época não Uber. tinha, acho que não, É, não, já tinha um WhatsApp, minto, já tinha um WhatsApp, já tinha uns grupos e tudo, mas tipo, eu comecei, cara, muito errado, de forma muito aleatória. Eu comecei a ler, estudar de forma tradicional mesmo, por doutrina clássica, não era nem doutrina específica para concurso, né, que é mais uhum, objetivo. sim. Comecei a pegar a doutrina pesada mesmo ali, direito administrativo, processo civil ali, tudo. Então, tu lia de capa a capa. De capa a capa ali, Marcelo Novelino, Fernando A gente Gajardoni, começou esses grandes igualzinho. Eu também autores. comecei fazendo essa E mesma aí, coisa, lendo um livro e de a capa a gente, capa. eu fiz uma autocrítica, falei, percebi, falei, cara, será que eu tô lendo esses grandes autores aqui só para preencher o meu ego aqui, para Sim, só estar na faculdade que eu li Daniel Assunção aí de capa a capa, que muitos sim, colegas de faculdade tinham sim. esse ego inflado, digamos assim, né? Uhum. Eu, na verdade, como eu decidi cedo, durante a faculdade, a estudar para concursos, eu sou muito pragmático, Rafael. Quando eu decido uma coisa, eu tenho meio que um hiperfoco em relação a Sim. isso e não consigo, Só acaba quando termina. só acaba quando termina e também não consigo fazer outras coisas, é só aquilo. É como um cavalo, você coloca a viseira aqui, eu defini aquele alvo, é aquele alvo lá que eu vou alcançar. Enquanto eu não alcançar, eu não consigo fazer Sim. coisas paralelas, atividades paralelas. Então, como eu defini muito cedo durante a faculdade estudar para concurso, eu não consegui ter afinco na faculdade para o objetivo acadêmico da faculdade em si. Porque eu logo cedo eu percebi que quem seguia nessa linha mais acadêmica era mais quem queria seguir a carreira de magistério, ali, de ser Uhum. professor, É né, uma e pegada tudo. diferente, né? Quem Aí, quer aí, concurso aí para quem quer concurso, não precisa colocar isso como prioridade. Não precisa, não pode, porque acaba atrapalhando colocar a carreira acadêmica em si como prioridade, né? Uhum. Óbvio que eu é, queria ter os títulos de mestre, de doutor e tudo, ok, mas como algo secundário, né? Então, desde cedo, durante a faculdade, eu tive essa consciência, essa maturidade, e falei, não tem como. E aí, a minha faculdade, eu não sei na tua, mas teve muitas greves, cara, muitas greves. Eu peguei 3 greves. E eram greves assim, não era de um mês, de 60 dias, não. Eram greves de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, às vezes, prejudicava um semestre inteiro. Aí tu me pergunta, e aí, tu E achava bom ou ruim? Cara, eu achava o tu máximo, porque eu aproveitava para aproveitava estudar. para estudar Entendi, para concurso para já, né? concurso. Então, como o meu alvo era concurso, na minha avaliação na época, acabava sendo perca de tempo eu ter que ir para a faculdade assistir uma aula que não é afim ao concurso que eu quero. Então, para mim, aquilo era meio que perca de tempo. Sim. Então, e na minha faculdade, a maioria dos professores não eram titulares. Os titulares da cadeira estavam fazendo pós-graduação, doutorado, enfim. E aí os substitutos, é, a maioria não a maioria não exigia, não reprovava por falta, digamos assim, né? Não Entendi. reprovava por falta. Uhum. E esses que não reprovavam por falta, eu ia na primeira e na última aula. Só isso.
O resto eu não ia. Salvo se a matéria dele era uma matéria comum às matérias que eu estava estudando para procuradorias. Nessas, para concurso no geral. Nessas daí eu ia para aula, né? Porque valia a pena, digamos assim. Entendi. Mas, no geral, eu preferia ficar em casa estudando ao ir para a faculdade assistir aula de uma matéria que não compensava assistir porque não caía nas provas que eu Então, estava assim, estudando. durante a faculdade, o foco total, assim, Total, já absoluto. era concurso, É. né? Não que isso seja uma sugestão, né? Essa é a minha história, né? Foi a minha opção. Não que Sim, seja o melhor caminho, mas eu optei por aí porque eu tenho essa parada do hiperfoco sim. e eu não conseguiria conciliar os dois. Entendi. Tanto é que nas matérias em que era afim aos concursos que eu fazia, as minhas notas eram lá em cima. Uhum. Agora, em todas as outras matérias, eu estudava só ali o mínimo, Era um risco era um calculado, né? risco calculado. É, Uhum. exatamente. E como eu não tinha muito tempo, porque eu estagiava meio período, e à noite tinha as aulas da faculdade, então eu tinha só a tarde para estudar. Então eu tinha que ser o mais assertivo possível. E nessa pegada eu decidi abrir um pouco mão da própria faculdade em si. Uhum. Mas de fato, valia mais a pena ficar em casa estudando do que ir para a faculdade. Isso considerando o meu objetivo de forma muito pragmática, que não Sim. era acadêmica, era concurso. E aí, em razão disso, como eu faltava muito às aulas, e também apresentava seminários assim, meia boca, aí eu passei a imagem para os demais colegas lá de que eu era um cara desinteressado, né, que eu não tava nem aí para Mas mal nada. sabiam eles do que Mal rolava por sabiam, trás dos total, bastidores, né? total, mal sabiam eles do que o que eu ficava Aham, fazendo em casa era estudando entendi. para procurar para concurso no geral. Eu ainda não tinha iniciado a preparação para procuradorias. E aí, só que quando veio os primeiros resultados, tipo, eu já estudando para concursos mesmo, eu Sim. comecei a fazer as provas de estágio, e lá também era semelhante ao que era aqui em Fortaleza. Lá disputar os melhores estágios lá era a TRF, né, Justiça Federal, e o Ministério Público do Estado. Eram os melhores estados que pagavam as bolsas melhores e, em razão disso, selecionavam os melhores candidatos. E aí começou, já apareceu os primeiros resultados, né, dessa minha escolha, digamos Entendi. assim. Eu passei em primeiro lugar para o estágio da Justiça Federal. Rapaz, isso aí foi, se pra galera assim que A achava galera ficou sem entender. que eu era um Zé Ninguém, a galera ficou sem entender. Uai, tá Que errado isso mágica é aqui. essa? Que mágica é essa, entendeu? Aham. Então, tipo, eu optei por não dar o meu máximo para a faculdade, sim, para chegar lá na frente dos alunos, 40 alunos e do professor e apresentar um excelente seminário, né, ter domínio do assunto, porque a minha maior dor naquela época era financeira, Sim. né? Era aquela, eu precisava resolver essa parada financeira, então eu fui atrás disso, né? Então eu tive o que a gente diz tu falou de saúde, na matéria de saúde aí em direito público, a gente fala das escolhas trágicas, né? Sim. Cada escolha que você tiver, cada renúncia que você fizer, vai ter um efeito negativo ou positivo do outro Uhum. lado. Então, a teoria das escolhas trágicas. Seja o lado que você escolher, o outro lado sempre vai ter uma consequência negativa, porque é uma escolha trágica. Qualquer uma das que você O escolher vai cobertor ter. não consegue agasalhar Não, de todo forma mundo, né? alguma. E a consequência negativa para mim foi o meu mau desempenho nas outras matérias da faculdade, que eu passava ali, algumas eu até reprovei, mas eu consegui recuperar. Só que vou te falar, eu faria tudo de novo, cara, porque eu Tudo valeu a escolhi, pena, né, cara? tudo valeu a pena, bicho, tudo Uhum. valeu a pena. Então, eu nessa pegada aí, em 2016, eu eu entrei no MPT. Aí já um outro resultado legal que eu tive, que eu passei em segundo lugar no Ministério Público do Trabalho e em terceiro lugar no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, lá do Pará, em Marabá. E fora Justiça Federal e MPE, esses eram os outros estágios melhores que pagavam uma bolsa melhor. E aí, tava terminando meu contrato lá na Justiça Federal, né? 2 anos de estágio. Aí, antes de acabar, eu já comecei a estudar, já estava estudando, né, para concurso. Uhum. E essa bagagem de concurso me fez ser aprovado num concurso de estágio muito concorrido também, que eu concorria com gente até, com alunos até de mais avançados, né, Sim, de semestres de, mais de adiante, semestres né? mais avançados.
E aí consegui a aprovação. E aí no MPT, um estágio. Eu passei no TRT, fui chamado primeiro pro TRT, aí passei uns 30 dias lá, e aí fui chamado no MPT. No MPT era uma matéria muito mais enxuta. O trabalho em si, dependendo da procuradoria do trabalho que você pegasse, era um tema mais objetivo, mais enxuto. Então, eu decidi ir pro MPT porque, em tese, eu teria mais tempo para estudar, digamos assim. E Entendi. lá dentro também tinha uma estrutura legal, tinha uma biblioteca lá e tudo, Uhum. que nos tempos livres o próprio órgão incentivava o Sim. aluno a estudar. Então eu decidi ir para lá e ficava na frente, né? TRT, eu só atravessei a rua, chegou no MPT, ficava na frente do TRT. E aí lá eu conheci lá no MPT, logo depois foi chamado o Antônio Júnior, um colega meu de faculdade, que se tornou um grande amigo hoje, que também é procurador, inclusive, vai estar aqui nessa mesa em breve para contar a trajetória dele, que também é muito bacana. Então, no MPT, eu me aproximei mais desse meu amigo, do Antônio Júnior. Aí eu contei pra ele, ele também já conhecia mais ou menos da carreira. Eu falei, cara, é, e ele também tem essa veia da advocacia privada. E juntos a gente traçou um plano. Falei, cara, é o seguinte, nós dois somos lascados financeiramente, né? E a gente quer advogar, que a gente sabe que a iniciativa privada, o céu é o limite, né? Os seus ganhos são proporcionais ao seu desempenho, à sua performance. E no serviço público tem um teto a ser respeitado. Mas por outro lado tem a estabilidade. Então a gente quer estabilidade, mas também quer essa liberdade da iniciativa privada. Então vamos juntos ser procuradores, passar para procuradoria e abrir um escritório. Esse é o nosso plano. Aí a gente mirou na PGE Pará. Vamos fazer PGE Pará, nosso alvo é a Procuradoria Geral do Estado do Pará. E quando a gente se tornar procuradores, a gente vai abrir um escritório e a gente falava assim, a gente vai bamburrar. A gente vai bamburrar na advocacia. Era muito famosa essa expressão na época. Então a gente traçou esse plano. E aí a gente colocou a PGE Pará no pedestal. Aí veio a PGE Maranhão, de 2016. Foi o meu primeiro concurso de procuradorias, que foi quando eu comecei de fato a estudar para procuradorias. Porque em 2016 eu já tinha passado no tribunal. Eu já estava prestes a ser chamado Tinha no, passado no cargo de técnico técnico judiciário judiciário do do TJ TJ, Pará. do TJ Pará, Certo. isso. Porque na faculdade, como a minha urgência era resolver a questão financeira, eu falei, não, eu tracei o seguinte plano. Eu falei, eu vou estudar para passar num cargo meio de ensino médio aqui durante a faculdade, para mim resolver essa minha questão financeira e ter condições de bancar os meus estudos Uhum. para concurso fim, né? Então, comprar livro, curso, passagem, que não é fácil. A vida de concurseiro, ela não é barata, ela é cara. Então, eu precisava de uma renda maior para poder me bancar, né? Então, consegui passar no TJ, só que ainda não tinha sido chamado, né, em 2016. Estava prestes a ser chamado. E aí eu comecei. Eu e o Júnior, aí no Google, a gente deu um Google e encontrou alguns cursos específicos, alguns poucos cursos específicos para procuradorias. Porque se hoje a nossa carreira ela não é não tão conhecida assim, imagina em 2016, Sim. né? Só que a partir de 2016 ela começou a, a ganhar a ganhar holofotes, digamos assim, em razão do CPC de 2015, Teve alteração na que questão teve dos alteração que honorários, né? garantiu ali os honorários para a carreira de procurador. Foi assim um marco. Ó. O Acho que CPC assim, de 2015 foi um marco para a carreira. eu tenho a seguinte visão. Eu acho que com esse avanço na carreira das procuradorias, né, essas melhorias na carreira, o reconhecimento das procuradorias em todos os âmbitos, né, federal, estadual e municipal, com essa e incluindo a alteração que você está mencionando, o Código de Processo Civil, eu acho que hoje em dia, acho não, tenho certeza, hoje em dia as procuradorias não são mais vistas como uma carreira trampolim, né? Não, de forma alguma. Que antigamente era, né, a galera era comum passar na AGU e mirar depois o MPF ou juiz Sim. federal. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Não, eu era estagiário na Justiça Federal, aí eu estava assessorando uma audiência com um juiz federal. E aí acabou a audiência, aí tava eu assessorando o juiz, tava o juiz do meu lado direito, aí tava a procuradora federal, né, pelo INSS na audiência,
Aí quando acabou a audiência, ficou nós três batendo papo ali. Aí logo o juiz levanta e vai no gabinete dele, sai da sala de audiência. Aí a procuradora federal olhou pra mim e falou assim: é, como foi que ela falou? Ela falou assim: ele também é um ser humano, né? Tô tentando chegar onde ele, mas não sei se vai dar certo, não. Ou seja, uma procuradora federal, Uhum. naquela época, A visão era essa, né? colocando a carreira, a outra carreira lá em cima, né, e meio que menosprezando a dela, mas ela já Sim. era uma procuradora federal. Só que isso no passado, isso em 2014, mais ou menos. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador do estado, procurador do município de capital, procurador de município de médio e grande porte. São carreiras fins, cara. São carreiras de estado, equivalentes a todas essas outras, Uhum. magistratura, MP, delegado, que tem a equivalência salarial, tem alguns poderes equivalentes e suas competências. A diferença é que cada um no seu quadrado, né? Cada um tem poderes, atribuições e competências diferentes. Mas tanto internamente, para quem está nessa bolha de procuradorias, quanto externamente, a gente percebe que o cargo, ele sim, ele já está. O estudante, o concurseiro, ele não mira a advocacia pública como carreira trampolim, igual você falou, carreira escada. Igual eu mirei para técnico judiciário. Ah, Sim, vou, sim. vou ser técnico para depois pular para uma carreira fim. Não, a advocacia pública hoje, sem sombra de dúvidas, já é uma carreira fim. Já é uma carreira que a pessoa coloca, não, eu vou ser procurador. Procurador do estado, procurador do município ou procurador de uma das carreiras federais. Então, isso é sem sombra de dúvidas, hoje já está nesse patamar, né? E graças ao CPC de 2015, que trouxe essa consolidação de algo que já era comum na prática. Só que o CPC de 2015 trouxe essa segurança jurídica e garantiu por lei, uma lei federal, Uhum. os honorários do advogado público, né? Porque o que que é logo entrando nessa questão, Rafael, o que que é então, afinal de contas, um procurador? O que que é um advogado público? É um advogado. Nada mais do que um advogado. Então, só que ele é advogado de Estado, né? É um estadista. Ele defende os interesses do Estado ou do ente público ao qual ele é vinculado, né? Então, grosso modo, o procurador nada mais é do que um advogado público. Porém, não se confunde com a defensoria pública, muita gente confunde. Não se confunde com os procuradores vinculados ao Ministério Público, né? Porque as nomenclaturas, elas fazem a gente se confundir muito, né? Sim. É muito... Existe uma infinidade de cargos que precisam de procurador, né? Se for, assim, eu acho É, que eu nem sei se eu consigo listar todas. É procurador do trabalho, procurador federal, procurador militar, procurador do Banco do Central, Tribunal procurador de do Contas. município, procurador da República. Então, assim, tem uma infinidade de cargos com o mesmo nome, mas com atribuições totalmente diferentes, né? E assim, cara, voltando ao papo que a gente estava aqui da nossa trajetória de concurso, né? Tu falou aí que o teu início foi com a PGE Pará, foi teu primeiro concurso ou foi a PGE Maranhão? Primeiro foi a PGE Maranhão. Comecei com a PGE Maranhão, aí eu conheci aquele, na época era 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 Coaching PGE, o Coaching, nome do sim, sim, eu curso, lembro. né? Coaching PGE. Uhum. Aí eu e o Júnior, a gente rachou o material lá, dividiu no meio, acho que foi metade da bolsa de cada ali, a gente achou o material. E aí lá tinha as metas para você seguir uma determinada metodologia. A gente iniciou com esse material específico focado para PGE Maranhão, mas era só uma reta final. Então as metas previam quase 3 meses ali de estudos até a fase objetiva. Que inclusive esse foi um dos meus erros durante a minha preparação, que foi estudar por esses materiais de retas finais, reta Saiu final e reta pulando de final, um em sair outro, né? pulando. Eu não tive a maturidade de já iniciar algo extensivo, não um curso preparatório extensivo ali até a aprovação. Não, saía edital, eu Entendi, ficava aham. só de reta final a reta final. Esse é um erro comum dos concurseiros e é um grave erro. Grave erro. Eu acho que se eu tivesse
e já uma orientação específica no É início, você. talvez eu teria abreviado mais. Exato, eu concordo contigo. Eu acho assim, você tem que ter segurança no método que você se propõe a estudar. No começo, o que que eu fiz? Como eu te falei, eu comecei a estudar por doutrinas, lendo livros de capa a capa, mas eu comprava doutrina direcionada para concurso. Eu não diria nem que foi um erro, porque assim, isso fez parte da minha trajetória e até me rendeu bons resultados. Depois eu também adquiri materiais desses cursos específicos, né? Mas enfim, cara, o começo da minha trajetória no concurso foi basicamente o seguinte. Eu fiz, ainda no final da faculdade, saiu a prova da PGM São Luís. Isso em 2000, acho que foi 2016, esse concurso da PGM São Luís. E aí eu fui fazer a prova da PGM São Luís na expectativas. Então, assim, no início da minha preparação para concurso, eu tinha uma grande esperança, expectativa de que aquela minha forma de estudo ela já fosse render resultados, né? Sim. Então, assim, mas por outro lado eu sabia que a trajetória não era fácil. Então, assim, eu fui fazer essa prova da PGM São Luís. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? Eu fiquei bem distante do corte. Assim, eu estava esperançoso, porque eu estava estudando pesado, tinha sido aprovado na OAB ainda no oitavo semestre. Passei tranquilo na OAB, né? Até fiz, inclusive, antes da monografia, de apresentar a Como você já monografia. está estudando para procurador, a AB Isso. ficou Aí eu fiz a tranquilo. OAB e comecei a fazer as provas de procuradoria, logo depois que eu me formei, né? Então, fiz a PGM São Luís. Fiquei a 9 pontos do corte. Mas assim, não me abalei. Falei, é a minha primeira prova. O que que isso serviu para eu aprender? Que eu vi o seguinte, cara, eu só vou passar depois que eu tiver visto tudo. Assim, tu não consegue passar em concurso de procurador se tu estudar só o famoso núcleo duro, né? Constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Não dá. Então, assim, para mim, financeiro tava lendo grego, ambiental tava lendo. Financeiro é osso. Então, assim, eu percebi que eu precisava me especializar em todas as matérias. E aí eu comecei a estudar as periféricas. E depois veio essa prova que tu falou, da PGE Maranhão. Uhum. Quando eu fui fazer a PGE Maranhão, eu também reprovei na objetiva. Então, assim, salvo algumas exceções, né? Tem gente que já começa passando, né? Mas a maioria dos concurseiros passa e vai passar por essa trajetória, né? Que é de reprovação em massa ainda na primeira fase. Vai fazendo prova, prova, prova e reprovando na primeira Sim. fase. Mas na PGM Maranhão, o que aconteceu? Na PGM São Luís eu fiquei a 9 pontos do corte para ir para a segunda fase. Na PGM Maranhão eu fiquei a 3 pontos do corte. Isso eu tava com. Tava só se aproximando ali da nota de corte. Eu acho que na PGM São Luís eu tinha 6 meses de estudo, na PGM Maranhão eu tinha talvez 9, 10 meses de estudo. Então, assim, isso já me dava um ânimo, sabe? Então, eu acho assim, é importante que quem vai fazer concurso coloque isso também como métrica. Assim, essa evolução não é linear. Às vezes tu faz uma prova, eu vou até contar aqui, assim, não foi evolução linear, ou seja, não significa que sempre a próxima prova você vai se dar melhor do que a anterior. Isso não é verdade também. Mas eu tive essa feliz coincidência. Então, assim, comecei a primeira prova a 9 pontos do corte, a segunda a 3 pontos do corte. Depois, eu acho que eu fiz a PGM BH, aí eu fiquei a 1 ponto do corte. E assim, ainda naquela de quase passar mesmo entre anulações e não e tal, mas não fui para a segunda fase. Depois eu fiz a prova da PGE do Acre. Na PGE do Acre eu consegui a minha primeira aprovação em uma prova objetiva. E aí, assim, esse começo, cara, para mim, eu diria que não me causava nem ansiedade. Então, assim, foi um começo muito bom, porque eu tive essa feliz coincidência de cada prova que eu fazia, apesar disso não ser um parâmetro, mas cada prova que eu fazia, eu conseguia um resultado pelo menos mais perto do corte do que eu tinha no anterior. E Você aí, via uma evolução no desempenho ali, isso, né? exato. Isso te dava um Dava, ou gás. seja, as provas refletiam isso. Sim. Aí depois dessa prova da PGE, aí eu fui fazer a segunda fase da PGE do Acre. Nessa segunda fase teve até terremoto lá em Rio Branco nesse dia. Eu pensei que minha cadeira tava bamba
Depois que, quando eu saí da prova, que eu vi a notícia que tinha tido terremoto lá, aí eu lembrei dessa sensação. Aí depois da PGE do Acre, cara, eu fiz a PGE Sergipe. Foi em 2017 esse concurso. Aí nesse concurso eu consegui passar em todas as fases. Só que eu fiquei mais ou menos na posição 70, por aí, não fui chamado. Cadastro de Enfim, reserva ali, né? é. Então, assim, cara, até a minha primeira aprovação foram PGM São Luís, PGE Maranhão, PGM BH, PGE Acre e PGE Sergipe. Ou seja, foi no quinto concurso, né? Para eu conseguir uma aprovação e ainda uma aprovação que não me garantiu a Sim, nomeação. Aí eu fiquei fora das vagas ali. sim. E aí depois da PGE do Acre, eu lembro que... Ou da PGE do Acre, não, da PGE de Sergipe, eu lembro que meio que os concursos de procuradoria deram uma estagnada. Então, assim, a AGU ficou um tempo sem sair, Qual era o ano isso? 2017 mais ou menos. Hum. A AGU Porque ficou. logo em seguida não, mas 3 anos depois veio a pandemia que deu de fato uma estagnada Sim, daí aí por não tem 2 anos, como, né? né? Mas aí, cara, o que aconteceu? A AGU sempre ela tinha uma periodicidade bem regular de sair os concursos. Todo mundo falou, vai sair a AGU, vai sair. E parou de sair. As PGS também estavam meio paradas. Então, inclusive, que é um, um plus da nossa carreira, é justamente esse. Tu não vê juiz de município, defensor público municipal, promotor municipal, mas tem Total, procurador municipal. Então, assim, total. nessa hora, quando deu essa parada na, na publicação dos editais da AGU e das PGS, cara, eu comecei a estudar para PGM, né? Então, Sim, assim, foi aí que eu fiz PGM Campinas e tal. Mas depois disso, cara, saiu a PGE São Paulo. Então, assim, tava meio parado. E aí, do nada, vem a PGE São Paulo com 100 vagas. Depois desse ato, né? Assim, sem sair concurso de PGE e da AGU. Aí eu lembro, cara, que eu fiz a mesma coisa que tu falou, né? Que fez com a PGE Pará. Quando saiu a PGE São Paulo, eu coloquei ela no pedestal. Falei, cara, minha chance é essa. E assim, eu acho que foi um erro que eu cometi. é um erro grave. Porque Porque assim, psicologicamente as consequências são exatamente, muito muito drásticas. drásticas. Então, assim, saiu a Porque PGE São concurso é Paulo. até passar, cara. Existe uma fase muito famosa em concurso que não é você que escolhe o concurso, é o concurso que te escolhe. Então você fez diversas PGS, fez PGM, nunca cogitou PGM Marabá, até saiu o edital, né? Aí Sim, saiu o sim, edital, olha sim. que uma oportunidade. Foi lá e fez. Mas não estava no início, assim, não, vou mirar aqui nessa. Você mirou, por exemplo, na PGE São Paulo, e aí no meu caso, eu mirei na PGE Pará, Uhum. e aí não consegui logo de cara a aprovação, reprovei a primeira prova, e engraçado, porque na PGE Pará, cara, o impacto emocional da minha reprovação foi tão grande que eu cheguei não, eu decidi parar de estudar, né? Por quê? Isso mais ou menos ali pré-pandemia, fui, fui aprovado em Marabá, na Procuradoria de Marabá, na minha cidade, o único aprovado Marabaense. marabaense na PGM Marabá. Todos os outros candidatos aprovados eram de fora de Marabá, a maioria de fora do estado. Você daqui de Fortaleza, Uhum. cearense, o Marcelo também cearense. Dois, Então a maioria de a fora maioria do era estado, a cearense. maioria cearense, o Ceará vai dominar o mundo dos concursos. Pessoal muito inteligente, inclusive. Então a maioria era de fora do estado e a minoria ali, só dois, eram do estado, só que de fora de Marabá, de Belém, da capital do estado. Então eu era o único de Marabá, na minha cidade, eu já teria alcançado o meu sonho, que era ser procurador, na minha cidade, morando perto da minha família, tudo que eu queria. Então, só que eu queria a PGE Pará, né? Aliás, a PGM Marabá estaria a contento, mas aí de cara eu fui reprovado na primeira prova da PGE Pará, fui reprovado na fase objetiva. E aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu realmente coloquei essa prova no pedestal. Eu lembro que eu fiz um nome bem grande assim, PGE Pará, e colei assim na parede assim para mim, todo dia olhar para aquele nome ali, para aquela sigla, PGE Pará, eu vou ser procurador do estado do Pará.
Só que eu até simulava as minhas assinaturas, coloca no Murilo Augusto, procurador, aí simulava a assinatura, assim, me imaginando no No cargo, né? cargo. E aí eu fui lá, fiz em 2023, 2022, saiu a prova da PGE Pará, estudei pra caramba. Cara, foi uma preparação, assim, de extrema renúncia. O que o candidato de concurso tem que ter em mente é o seguinte, não é fácil. Você tem que estar preparado a pagar o preço. E nem todo mundo tem essa disposição de pagar o preço e o preço é alto. São horas de estudos, horas líquidas de estudos, você sentado fazendo uma coisa só, lendo. Você abrir mão da sua vida social, abrir mão do, da companhia dos seus amigos, dos seus hobbies, para se Sim, dedicar por um período em apenas uma coisa só. Então é muito maçante, porém a recompensa é muito maior. Eu não me com arrependo e faria certeza. tudo de novo. Também. Então eu entrei nessa, mergulhei de cabeça na PGE Pará, passei por todo esse processo doloroso da preparação, cheguei lá e fiquei longe da nota de corte, fiquei 5 pontos da nota de corte. Isso para mim foi muito frustrante. Falei, cara, eu não tenho capacidade. Eu já tinha meio que uma síndrome do impostor, né? Uhum. Meio que isso estava psicologicamente enraizado em mim e tudo. Eu falei, não, eu vou me contentar aqui na PGE Marabá e tá tudo certo. No final das contas é tudo equivalente mesmo, né? Tudo é procurador, daqui pouco tempo eu vou ser procurador de Marabá na minha cidade, vou ficar por aqui, desisti de estudar. Aí eu já era técnico do Tribunal de Justiça, aí comecei a empreender em outras áreas. Pensei até em abrir um negócio, né, com meu colega e sócio também, na época, e comecei a me enveredar para a área do empreendimento, porque esse era um caminho natural para mim. Falei, não, já que eu vou parar de estudar, vou usar esse tempo livre para ver outras coisas. E aí, cara, é engraçado. O concurso da PGE para o meu primeiro foi em 2023, 2022, aliás. Cara, em 2023, em menos de um ano do concurso anterior, foi publicado outro edital da PGE Pará. Isso pra mim, eu considerei na época como um sinal de Deus. Eu falei, pô, decidi parar de estudar, mas saiu de novo a PGE Pará. Nunca antes na história da PGE Pará, Sim, anos seguidos, em né? anos seguidos, em menos de Sim. um ano seguido, teve um outro concurso logo no ano subsequente. Falei, não, isso aqui aí pra mim é um sinal de Deus, vou voltar a estudar. Aí voltei a estudar. Agora com muito mais afinco, cara. Antes eu fazia 6 horas líquidas, cronometradas, líquidas mesmo. Descontando o cafezinho, descontando as paradas para ir ao banheiro, 6 horas líquidas. Nessa segunda etapa da PGE Pará, na segunda prova, eu comecei a fazer assim 8 horas líquidas. Líquidas mesmo, cara, sem Uhum. dúvida. Que eu inclusive tomei uma atitude drástica, cara, porque que, na minha opinião, quando você quer muito algo, a tua disposição, ela tem que ser equivalente ao teu objetivo, Sim, ao que você quer alcançar. é muita gente disputando as vagas, né? Total, Então, é um assim, concurso não tem vaga para todo concorridíssimo. mundo. Não dá Não, para todo mundo passar. não. E aí o que que eu fiz? Eu era concursado já no TJ, eu falei, cara, era de costume, eu nunca tirei férias. Todas as férias que eu tirava era para estudar, para algum edital ou outro. E aí eu não tinha mais como tirar férias, não tinha mais férias para tirar no TJ. E não era estável ainda no TJ para tirar a licença remunerada. Eu falei, cara, eu vou Sim, tirar uma licença não remunerada. E aí uma eu atitude, apostei, falei, vou apostar tudo na PGE Pará. o all-in, né? All-in. Eu tinha uma reserva financeira que eu me planejei para ir. All-in total, cara, total. Apostei todas as cartas. Aí eu tinha uma reservinha financeira para isso, eu me planejei, mais de 3 meses. Falei, cara, eu consigo me manter 3 meses aqui com essa minha reserva, como se eu estivesse ganhando salário ainda, porque eu me preparei para isso. Então, eu tirei licença sem remuneração, fiquei sem ganhar salário por 3 meses. Aí, durante esses 3 meses, me preparei. Cara, então, se antes eu fazia 6 horas líquidas, eu passei a fazer só estudando, porque eu já não trabalhava mais durante a licença. Eu passei a fazer, cara, sem mentira, 8 horas líquidas, às vezes até 10 horas líquidas. Eu ficava de 8 horas da manhã até meio-dia, contando com os intervalos. Aí depois eu almoçava ali e voltava 2 horas, ficava até 6 horas. Aí 6 horas da tarde, da noite. Aí voltava às 8 horas, às 20 horas e levava até às 22, 23 horas. E quando eu tava empolgado, às vezes eu levava até mais pra frente. Então, uma carga. Isso também foi um erro pra mim, porque Sobrecarga, né? sobrecarga.
cansaço mental, psicológico, o mental de você estafar a sua mente e o psicológico de você estar ficando cada vez mais ansioso e o cansaço físico também. Ou seja, às vezes Isso não é indicado, essa não cara. é nem a Não melhor é, estratégia, não, né? não é. Não necessariamente a carga horária de estudos ela é proporcional ao seu desempenho. Não é porque você estuda muito em termos de carga horária que você vai ter um bom resultado. Não necessariamente. O que vai importar mesmo, que vai ser determinante, é a estratégia, o método que você aplica. Às vezes, um cara que estuda 3 horas, pode ter um resultado muito melhor do que aquele que estuda 6 horas, 8 horas, a depender do método e da estratégia. O concurso, eu não diria nem que ele tem que ser encarado. O concurso é uma competição, como outra qualquer. Então, assim, Sim, o mundo do bodybuilder também, tipo, o cara tem que estar lá, ele tem que treinar com afinco, mas o descanso também é importante. Então, no concurso é a mesma coisa. Até quando você descansa para aquelas ideias lá, tudo que você estudou poder se encaixar ali na sua mente, você poder internalizar mais aquele conteúdo. Então, assim, eu acho bacana esse teu relato, porque mostra assim que às vezes todo concurseiro acaba tendo essa questão da ansiedade, né? E essa elevação na carga horária de estudo, num pré-prova ou perto de uma não era prova. outra coisa senão ansiedade, cara. Eu só queria estudar. Tanto é que às vezes eu tirava ali uma hora de lazer, porque eu tinha consciência de que era necessário também você ter horários ali de lazer para você esfriar a cabeça, só que eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, se eu ia para um cinema com a minha namorada, eu tava lá no cinema, não no cinema, Tava pensando no tava concurso, pensando no falando de concurso. Falei, cara, concurso. enquanto eu tô aqui assistindo um filme, os outros candidatos estão estudando, se matando. Então, eu levei isso com muito sacrifício. Aí veio a PGE parar, puf, primeira fase, aprovado. Falei, cara, eu É o fiquei sinal. assim, eu falei, é o sinal, eu vou ser PGE parar e tal. Pô, eu tô. E assim, quando você é aprovado na primeira fase, cara, é um marco pra você. Você sente ali que o resto tá a um passo só. Tá ali, a aprovação tá na palma da sua mão, só precisa você fazer mais um pouco, Começar avançar a mais um sentir já o pouco. cheirinho de ser procurador. Isso, você sente o cheirinho ali do bolo no forno ali, pá. Aham. E aí, cara, beleza, fui aprovado. E aí, detalhe, fui aprovado, eu estudei mais ainda, cara, mais e mais e mais. E aí, estudo específico para a segunda fase, Discursiva, né? para a fase discursiva. E a PGA Pará, se não a mais difícil, é uma das mais difíceis segundas fases de prova de Sim, é procuradorias. extremamente Prova difícil. grande, banca própria, são os próprios procuradores que elaboram as perguntas, então eles pesam a mão mesmo, né, com o objetivo de selecionar os melhores. E aí, cara, aí eu já Inclusive, te eu fiz conhecia essa também, você prova, fez, né? a gente passou pela mesma dor. Aham. E aí fiz a segunda fase. Só que aí, cara, nesse meio tempo surgiu a PGM São Paulo. Nesse mesmo meio tempo. Aí eu tava na segunda fase ali me preparando para a segunda fase da PG Pará, e surgiu a PGM São Paulo, ele está publicado, 80 e tantas vagas previstas no edital, e historicamente a Procuradoria de São Paulo chama muito, mais de 100 e tudo. E aí, como eu te falei, eu sou muito pragmático e eu coloquei na balança. Falei, cara, PGE Pará são historicamente chama de 8 a 12 pessoas. São Paulo não. São Paulo chama 100, cento e tantos. São Paulo é o mundo, né, cara? Se eu Então, for analisar assim, isso aqui objetivamente, qual que eu tenho mais chance de ser chamado mais rápido? PGM São Paulo. Aí o que que eu fiz? Passei a me dedicar para a primeira fase da PGM São Paulo. Tomei essa decisão, apesar da PGE Pará ser um sonho, mas eu estava começando a pensar de forma mais racional e não emocional, tirando um pouquinho a PGE Pará do pedestal. E aí eu comecei a equilibrar os estudos, tentar conciliar os estudos, mas não dava. Chegou a um ponto que o estudo para a primeira fase, ele é totalmente diferente do estudo para a segunda fase. sim. E ainda mais considerando a segunda fase da PGE Pará, que é muito É um mais estudo complexo. É específico um ali. A estudo prova da PGE específico, Pará, tu tem que estudar pra PGE Pará. Assim, total. normalmente quando tu estuda pra procuradoria, tu consegue, né, estudar para todas as carreiras de uma forma uniforme. Mas tem algumas procuradorias, a própria PGE São Paulo também foi assim. Eu passei inclusive por algo parecido quando eu fui fazer a PGE São Paulo, né? Que eu tinha colocado a PGE São Paulo em um pedestal também na época. Queria muito passar. Como eu tinha dito, tava
nesse hiato de concurso de procuradoria e veio a PGE São Paulo com 100 vagas e como tu falou, São Paulo, seja PGM, seja PGE, São Paulo é um mundo. Então assim, lá quem passa é chamado. É É a maior tradição, cidade da América Latina, né? esgotar a lista. Se eu não me engano, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior Tribunal de Justiça do mundo. Do mundo, total. É o Então maior assim, estado e maior cidade da América eu Latina. coloquei essa prova da PGE São Paulo mais ou menos aí como tu colocou a PGE Pará pra ti. A PGE São Paulo pra mim na época foi isso. Aí eu fui fazer a prova, passei na primeira fase da PGE São Paulo e a mesma coisa. Eu falei, cara, o meu destino é ser procurador do estado de São Paulo. Vai ser aqui, cara, vai ser aqui. E aí quando veio o resultado da discursiva, que também lá era loucura, assim, eu não lembro quantas, mas, cara, era muita questão. E tu tinha que passar lá de manhã e fazer não sei quantas questões de uma peça pela manhã, e à tarde, mais não sei quantas questões e um parecer, tudo em 4 horas. Era uma prova feita para não dar tempo mesmo de tu conseguir concluir ali. Era uma loucura a segunda fase da PGE São Paulo. E aí, pra tu passar da segunda fase pra oral, basta tu fazer o. É tão foda assim a segunda fase que quem faz o mínimo passa, cara. Porque é muito difícil, a correção é pesadíssima. Então, assim, quando veio a minha nota, eu não consegui atingir a nota para ir para a prova oral. Cara, aí isso daí foi, como eu estava falando, no início da minha preparação, eu estava vindo com essa linearidade até chegar na PGE São Paulo, que eu tive esse baque. Ou seja, eu estava sempre vindo ali bacana, mas quando veio essa nota na discursiva da PGE São Paulo que eu reprovei, cara, foi o meu primeiro baque, assim. Então, assim, foi o meu primeiro momento que eu me senti, assim, mal, sabe, no concurso. E, assim, todo mundo vai passar por isso. O meu Sabe? primeiro baque foi na primeira da PGE Pará, que eu, inclusive, decidi não mais estudar, né? Cara, e foi um baque, bicho. Eu lembro que o meu luto ali demorou, assim, mais de 2 semanas. Eu no quarto, assim, eu ia pro trabalho e voltava, só queria ficar no quarto, assim, com luz apagada, olhando pra cima. Falei, cara, perdi a oportunidade da minha vida e tudo. Tá? Só que aí logo depois eu reverti. Só que, assim, essa parada emocional, o impacto emocional é muito grande. Por isso que é um erro você colocar uma prova Com certeza. num pedestal, né? Falei, não, o concurso é o seguinte, é o processo. É até passar. Não é nem até passar, é até você tomar posse, porque entre a aprovação e a posse é outra parada, Outra, com entendeu? certeza. Muita coisa pode A gente tem uma acontecer. experiência prática É, sobre eu isso, conheço né? muito, total. Você, parou de estudar porque eu fui aprovado no concurso X, mas até você ser chamado, meu amigo, é outro processo, entendeu? Exato. Então Cara, tem que ter essa inclusive, maturidade também. sobre ser chamado. Aí o que que aconteceu, né? Eu passei não passei na PGE São Paulo. E, assim, depois da PGE São Paulo, meio que o hiato de PGE continuou. Assim, continuou ali sem sair. E aí o que que aconteceu? É, eu fui fazer as PGMs, né? Cara, só que foi aí que eu me encontrei, cara. Aí eu fiz a prova da PGM Foz do Iguaçu. Alto som. Passei na primeira fase. Eu passei, sei lá, na posição 20 e poucos, 30 e poucos na primeira fase. Eram 5 vagas. E na segunda fase, eu tirei a maior nota na discursiva. Então isso me elevou muito nas posições. Se eu não me engano, quando saiu o resultado preliminar, eu fiz a comparação com a nota objetiva e fiquei tipo em sétimo. Só que aí veio mais um erro, que eu acho que nenhum concurseiro deve cometer. É não encarar os recursos, mesmo que você esteja em primeiro lugar, não encarar os recursos como uma fase do concurso. Então, quando veio essa nota Isso é um erro gravíssimo. quando veio essa nota na discursiva da PGM Foz, eu falei, cara, tô em primeiro lugar, tô tranquilo, não vou recorrer. O que aconteceu? Eu não recorri, outras pessoas recorreram, aumentaram suas notas, eu acho que eu saí até de primeiro, fiquei com a segunda maior nota, uma coisa assim. Mas enfim, somando a nota da discursiva com a objetiva, eu que ia ficar em sétimo, fiquei em 14º. Então isso me custou, eu acabei sendo nomeado na PGM Foz, optei por ficar na procuradoria que eu estou atualmente, que é Marabá. Mas isso me custou mais de um ano de diferença de nomeação. Pô, talvez quase 2 anos, assim. Então, assim, se eu tivesse recorrido, tivesse ganhado alguns pontos, não é certeza, mas se eu tivesse conseguido, talvez eu tivesse sido chamado em Foz do Iguaçu uns 2 anos antes. Então, assim, aí eu consegui passar na PGM Foz e depois fiz a prova da PGM Marabá e passei em primeiro lugar na prova objetiva. E quando veio o resultado da prova discursiva, eu fui reprovado. Só que como eu não tinha recorrido lá em Foz, aquilo ali me serviu de alerta. Eu falei, cara, mesmo eu tendo reprovado, eu não reprovei por muitos pontos. Eu vou recorrer para ver se eu consigo reverter essa reprovação. O recurso é uma fase do concurso. Total. E aí eu fui, lembro, foi um domingo, eu sentei assim, fiz o recurso, na época não tinha IA, era você e você mesmo.
Fiz o recurso, mandei lá para a banca. Depois veio o resultado com o meu recurso provido e eu tinha conseguido exatamente a nota que eu precisava para obter a aprovação. E aí eu fiquei em Foi segundo selado lugar. ali, recorreu, exemplo, apesar de 5 pontos, foi 5 pontos que tu... Cara, eu precisava de 7. 7. E aí eu ganhei 3 pontos em uma questão e 4 pontos em outra questão. Eu passei um dia inteiro fazendo a conta 3 mais 4 para ver se dava 7. O dia inteiro fazendo essa conta. E aí, enfim, aí eu vi, caraca, velho, consegui passar e passei dentro das vagas. Finalmente, agora eu tô tranquilo. Que é mais ou Procurador menos isso mesmo. Rafael, Aí eu, pô, agora eu tô tranquilo. Aí o que que eu fiz? Eu passei dentro das vagas, ficou tal. tranquilo. Eu quero relaxar agora, eu quero relaxar. O que que eu fiz? Comprei um PS4. Fui jogar videogame. Só esperar. Agora é só sombra e água fresca, de além de céu azul. Esquece, pai, já tô aprovado, né? Aí Só comprei o aguardar. videogame, fui ficar jogando e tal. O que que aconteceu? Veio a pandemia, cara. Pandemia, quebrou as Veio a pernas de todo mundo. pandemia. Então, assim, Aí eu só fui. O concurso de 2019, eu só fui ser chamado em 2021, Olha aí. né? Tal. Porque foram 2 anos ali com tudo suspenso, né, Tudo cara? Tudo, suspenso, tudo suspenso. É isso aí. Então a minha trajetória foi essa, cara. E aí depois de uns anos a PGM Foz me chamou. Eu lembro que tu tava na PGM Marabá ainda nesse Sim, dia, sim, que eu até fui lá na tua sala, né? A gente trabalhava lá na Procuradoria Fiscal. Aí eu sim. cheguei lá, cara, acabei de receber a mensagem aqui da PGM Foz do Iguaçu me nomeando lá e Eu tal. lembro que você ficou muito feliz, cara. Foi. E foi uma escolha muito difícil pra ti, né? Porque você chegou Foi a difícil, cara. cogitar bastante em assumir lá a PGM Foz, né? Sim. Só que aí você já tinha toda uma vida. Sim, esposa. Conheci minha esposa em Marabá, casei Então, acho com. que é igual Então, teu assim, pai fala, cara. Deus quis assim, né? é E PGM verdade. Marabá, pô, é uma puta procuradoria. Sim, a carreira que Uma vem. carreira. Hoje em dia, a Procuradoria de Marabá já não é a mesma Procuradoria de Não, Marabá de quando total. eu entrei lá. Então, Total. assim, Verdade. Cara, eu também, né? Passei por uma história semelhante, né? A minha primeira procuradoria foi a de Marabá e eu só entrei porque eu recorri. Se eu não tivesse recorrido na segunda fase, eu não teria entrado. Ganhei 3 pontos, era o que eu precisava para entrar. Entrei. E para te entender a importância de você recorrer e tomar essa fase como uma fase de concurso mesmo, teve um colega nosso que conseguiu 36 pontos nesse recurso, não foi? foi, Eu foi. acho que ficou em primeiro, é Foi isso? primeiro, é verdade. Imagina só, 36 pontos, você tá Eu acho que o ali, examinador esqueceu de olhar uma página dele. conseguiu 36 pontos na fase de recurso. Então, daí a importância de você recorrer. Eu só me tornei procurador de Marabá porque eu recorri. Se não tivesse recorrido, não teria entrado. E aí, como procurador. Só que assim, eu passei, só que não fui chamado. Então, continuei estudando. E aí, nessa pegada aí da PGE Pará e PGM São Paulo. E aí, logo entrou também no mesmo período a PGDF, Procuradoria-Geral do Distrito Excelente Federal. carreira lá. Excelente carreira também. Então eu meio que tentei conciliar essas três, priorizando o PGM São Paulo estrategicamente porque era a que chamava mais. E aí tava na segunda fase da PGE Pará, passei para a segunda fase na PGDF, né? Então tava já no nível de passar nas primeiras fases e nas segundas fases. Na PGDF eu fui, inclusive fiquei muito perto ali da nota de corte para a fase oral. E aí eu tive que ter uma escolha, novamente uma escolha muito drástica, porque o resultado da PGDF para a convocação da fase oral iria sair apenas faltando 2 semanas para a prova. Então eu tinha que tomar uma decisão. Falei, e a preparação para a fase oral é outra pegada, outro tipo de estudo, você tem que se preparar de outra forma. Então eu tive que me preparar, tomar a decisão. Cara, eu assumo o risco aqui e não estudo, e eu posso passar, e se eu passar, o prejuízo vai ser maior se eu não tiver estudado, que eu vou lá para fazer a prova sem estar preparado, ou eu assumo o risco aqui, vou me preparar, ainda que eu não passe, vou assumir esse risco. E aí lá vai, eu assumi o risco, comprei material e material bom para fazer oral é muito caro, coisa muito caro mesmo. Passagem aérea, hospedagem, porque os cursos preparatórios são presenciais. Eu fui a Brasília fazer cursos preparatórios para fase oral, gastei uma maior grana, aí saiu o resultado, não passei. Aí outro baque emocional, porque eu estava tão perto, eu tive a sensação de ter nadado, nadado e morrido na praia. Sim. Só que por outro, eu lembro como se fosse hoje, inclusive, eu estava viajando, acho que de volta de Brasília para Marabá, né? Terminei o curso lá da fase oral e voltei para Marabá no avião.
Saiu engraçado, saiu o resultado da fase oral no avião, eu tava no avião de volta para Marabá, saiu o resultado. Aí ainda tinha internet, ainda não tinha decolado. Eu baixei o resultado, só que eu não tive coragem de De abrir. olhar, de abrir. Eu só baixei, aí subi o voo, aí eu lá, cara, e eu orei muito. Então eu falei, cara, e aí? Eu falei, meu, vamos lá. Aí eu abri no voo, puf, cadê meu nome? Eu falei, cara, cliquei na lupa assim do PDF, falei, cara, Murilo Augusto. Falei, cara, não tá aqui meu nome. Meu nome é com dois L, vou pesquisar só com L. Vai que é Murilo, raro. vai que é raro. Falei, cara, não tá aqui, não tá aqui, bicho. Foi um impacto tão grande que eu. Primeira vez que eu chorei de verdade assim, Sim. por causa de concurso público. Das outras vezes eu tinha ficado mal, mas não tinha chorado. Dessa vez eu chorei, porque, cara, eu cheguei tão perto. Só que eu tava numa correria tão grande, falei, meu, aí eu tive essa maturidade. Meu, meio que meio que foda-se. Eu tô focar aqui na PGM São Paulo, que a prova é daqui uns dias. Sim. Beleza. Cheguei em casa. No outro dia eu já me recuperei, já não era mais um luto pra mim, eu já tava com essa maturidade. Falei, vamos lá. PGM São Paulo e tem as outras fases da PGE Pará. Só que aí eu foquei tanto, igual eu te falei. Eu tenho um meio que hiperfoco. Eu realmente foquei em São Paulo porque estrategicamente era melhor. E aí veio São Paulo, fui aprovando, né, nas Uhum. fases, sempre recorrendo e ganhando pontos. E aí consegui a aprovação, a tão sonhada aprovação na PGM São Paulo. E aí, por outro lado, eu não consegui a aprovação na PGE Pará. Só que aí também já não me gerou tanto impacto emocional, porque eu já estava em São Paulo. Você não Falei, vai ficar triste, né? PGM São Paulo? PGM São Paulo, bicho. Então, Enfim, cara, eu acho que o cara, que a a gente locomotiva do consegue. Brasil é a maior cidade da América Latina, um dos estados maiores do mundo inteiro, né, cara? Com certeza. Uma cidade com Megalópole. uma megalópole total. É. Então, hoje eu estou como procurador do município de São Paulo, estou muito bem, muito satisfeito. E hoje, tentando, a gente, com esse nosso projeto, difundindo mais a carreira, né, para se tornar Eu acho, cara, assim, mais conhecida. conversando aqui, tendo esse papo contigo, vendo a minha trajetória e a tua, o que dá pra gente tirar de lição, até pra quem pretende iniciar o concurso, seja para procuradoria, para qualquer área, né? Todas as áreas do direito, assim, são carreiras extremamente importantes, defensoria, magistratura, MP, todas têm seu papel. Então, assim, quem está iniciando essa trajetória, é bom ver esse tipo de relato, porque, assim, Total. sabe que não é fácil, você vai passar por dificuldades, eu acho que isso é até bom como desenvolvimento pessoal. Total, cara. Você aprender com os próprios erros. Então, É eu a acho que trajetória do herói ali, né, bicho? Você começa sem perspectiva nenhuma e vai se descobrindo durante o processo e descobrindo a sua capacidade, né? É isso, cara, é excelente. Então, esse é o nosso objetivo aqui com o Posse Project Podcast, né? Posse Project Procuradorias, para difundir a carreira, para tudo, para a gente falar sobre tudo o que acontece no mundo da carreira de procuradoria, seja no concurso em si, mas também nos os bastidores, as bastidores, ali, as atualizações que sair. atualizações, a atividade em si do procurador também. Então, essa é a nossa missão aqui com o Posse Project. Então é isso aí, galera. Esse foi nosso papo. Se inscreva no nosso canal, deixe o like. E se você quiser se manter atualizado em notícias sobre o mundo das procuradorias, é só ficar de olho nas nossas publicações. Valeu!